Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje é dia 24 de abril e nós estamos começando aqui oficialmente às 11 horas em ponto na Vila Madalena. Mais um programa, mais um Diálogos e com o tema de educação livre, finalmente voltando esse ano, porque a gente teve um trabalho enorme nessa passagem de ano para conseguir não só reestruturar o estúdio. Então, quem acompanhou já algum episódio dos Diálogos desse ano, viu que a gente reestruturou um pouco o nosso estúdio para ele estar mais confortável, para a gente continuar produzindo as coisas aqui, mas também refletindo sobre todo aquele material, e eu comentei isso numa das séries, num dos episódios do ano passado, que a gente iria refletir sobre todo o material que a gente coletou, quase 40 entrevistas que a gente fez, buscando redirecionar ou direcionar a nossa série para esse ano para os pontos mais cruciais. Então, a gente volta nesse episódio, que é o episódio 189 dos Diálogos, com o tema de educação livre, para que a gente continue esse debate e, à medida que a gente for evoluindo aqui, eu vou trazendo para vocês todos os insights que a gente tirou do material das quase 40 entrevistas do ano passado. Tem muita coisa legal lá e eu tenho certeza que todo mundo vai usufruir. Nós estamos voltando esse ano com um casal que eu convidei para estar aqui conosco, porque eu acho que a gente consegue trazer nesse momento algumas experiências de pessoas que estão vivendo de verdade o dia a dia, educação das crianças, a sua própria educação. E eu tenho um prazer enorme de trazer para cá, para a nossa conversa, os meus convidados de hoje. Eu vou botá-los aqui e vocês vão me perdoar porque eu ainda estou me acomodando no estúdio novo aqui. Então, vocês vão ver, tem mais câmeras, enfim. Vocês vão me dar um desconto nos primeiros episódios, né? Eu estou aqui com a Carol. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer. Bom ter você aqui. Obrigada a você. Prazer estar aqui. E o Edu também, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Edu. Obrigado, Maurício. Prazer estar aqui. Bom ter vocês nesse começo de temporada, apesar da gente estar quase em maio, né? Mas, de verdade, a gente está retomando, então, essa discussão. Você que está acompanhando essa gravação ao vivo, pode continuar participando conosco através do chat. Se você está na nossa tela de transmissão, você vai ver que no cantinho da tela, se você estiver ao vivo conosco, existe um canto inferior direito da tela, tem um botãozinho, lá tem um botãozinho não, tem um triângulo, um retângulo vermelho, e é ali que você vai clicar, vai abrir o chat, vai poder conversar conosco, como a Gabi, que já está aqui. A Gabi, imagino eu, que está aqui, feliz ano novo, está comemorando o retorno dos Diálogos. Ela é quase coprodutora dos Diálogos, né? Que ela me ajuda aqui em todos os episódios. Sejam bem-vindos, então, de volta. Eu queria começar esse nosso papo resgatando a história de vocês. Eu estava comentando aqui antes da gente começar o programa que acho que uma das coisas mais importantes para a gente entender alguns dos caminhos que vocês estão tomando, talvez é entender de onde vocês vieram e o que a vida, qual é a mochila que vocês têm nas costas, com a bagagem que vocês vêm trazendo. Então, eu queria começar esse nosso papo pedindo para vocês resgatarem um pouco de vocês. Quem são vocês como indivíduos? E acho que vocês como casal, e depois eu sei que tem os filhos, tem filhos de um lado, tem do outro, tem dos dois. Vocês vão explicar isso para nós, né? E para a gente entender onde é que a gente chegou, onde é que vocês chegaram hoje com essa questão educacional. Dá para a gente resgatar isso? Claro. Ladies first? Ladies first. Como sempre, né, Edu? Sempre. Então, vamos botar. As mulheres estão mais preparadas, eu acho, que a gente, para começar essa história, né? Sempre. Então, vamos lá. Quem que é a Carol? Carol Marçal. Então, Maurício, eu sempre estudei, falou da educação, né? Meu histórico é de escola particular. Vim de escola, eu estudei basicamente a vida toda na mesma escola, que foi na Uirapuru, que era aqui em Pinheiros mesmo. E era uma escola dessas pequenininhas, né? Sempre estudei com 9, 10 crianças em sala, escola familiar, que a diretora acolhia todo mundo debaixo das asas. A mãe da diretora era uma querida, já está falecida. E era uma pessoa assim que cantava, compunha, ela ganhou vários prêmios de música. Enfim, era uma família, né, a escola que eu estudava, assim, e tinha esse lado lúdico muito forte, né,
das canções, das composições. Imagina uma senhorinha de quase 80 anos que dançava, tinha mais pique que toda a molecada, assim, né? Ela mesma fazia as coreografias, ela compunha, ela cantava. Que legal. Mas, enfim, foi uma escola, assim, muito bacana. E eu fiquei até... Como eles não tinham colegial no Irapuru, eu estudei até a 8ª série, aí eu saí para fazer o colegial no Stella Maris. E aí, nesses 2 anos que eu fiquei fora, a diretora, na época, Silvana, resolveu retomar, abrir, na verdade, o colegial, né, na escola. Então, ela ligou para todos os ex-alunos, os pais, entrou em contato. Minha mãe, na hora, falou, você vai sair de Stella Maris agora e vai voltar para o Irapuru, porque era, né, aquela familhinha mesmo, né? E aí voltei, concluí o 3º colegial, consegui levar uma amiga minha, foi eu, minha prima, algumas amigas, e ainda arrastei uma amiga minha da escola que eu estava, do Stella. Enfim, então o meu histórico foi basicamente esse, assim, de escola particular, pequena. Família de São Paulo, cara? Família de Santos, todo mundo é de Santos. Eu sou nascida em Santos, mas só nasci, vim para São Paulo já, meus pais já moravam aqui, né? Meu pai e minha mãe, meu pai já trabalhava aqui, mas todo mundo é nascido lá, sem exceção, assim, de pai e mãe, por parte de pai e por parte de mãe. Então, sempre morei por aqui. Aqui Zona Oeste também, sempre morei nessa região. Então essa questão até que a gente vai falar de escola pública, né, para mim é tudo muito novo, é um universo que eu tô começando, assim, é um portal que se abriu, porque eu não tenho, né, essa experiência, acho que eu nunca nem imaginei colocar filho em escola pública, porque a gente só ouve falar mal, e eu com o meu histórico de escola particular, boa, então é tudo muito novo, assim, foi uma decisão. E a tua vida escolar continuou na faculdade? Aí depois eu Comunicação, jornalismo, que você fez? Fiz jornalismo, não, fiz publicidade na Casper, né, na Casper Libero. Fiz um ano de cursinho, aí fui para a faculdade e concluí normalmente. De lá eu comecei fazendo uns estágios em algumas agências. E aí quando foi no 3º ano da faculdade, eu já não queria mais saber de publicidade, na verdade. Eu tentei desistir, mas eu pensei, bom, cheguei até aqui, né, 3º ano. Foi o ano que eu viajei para a França, fiquei 2 meses lá e aquilo também abriu um outro leque, assim, de opções. Eu voltei achando que eu queria ser escritora. Enfim, achei que minha vida não tinha nada a ver com publicidade e fiquei um pouco em crise, mas concluí a faculdade. Falei, bom, cheguei aqui, né? Minha mãe pagando aqui minha faculdade, eu não vou desistir agora. E aí concluí, trabalhei em agência, trabalhei em jornal, fui colunista, e aí fiz de tudo um pouco, parei um período, fiquei tentando ser escritora mesmo, mas eu vi que era uma coisa muito solitária e que eu não ia rentabilizar, né? Que ia ser difícil eu partir disso para melhor. Eu poderia usar esse lado mais literário, assim, em paralelo com qualquer outra função, né? Então eu resolvi retomar a publicidade, e aí entrei de novo em agência, remontei portfólio, enfim, fui atrás novamente e fiquei mais um período. Aí trabalhei com agências digitais, marketing promocional, marketing direto, aí também fiz de tudo um pouco, né? E quando que entrou o Edu na tua vida? Minha vida? Então, numa agência de publicidade. Numa agência? Na verdade, marketing promocional, né, no caso. A gente trabalhou juntos, eu e o Edu, em 2007. E foi uma turma muito bacana, inclusive, que trabalhou juntos, né, nessa agência. E enfim, a gente se conheceu meio na maluquice, assim, ambos solteiros, aquela coisa toda. E a agência tem, né, essa coisa de todo mundo trabalhar até tarde, aí já sai ainda no happy hour, aquela vida, né, mas... Então a gente, nesses shoppinhos aqui e ali, a gente se conheceu, resolveu. Mas foi tudo muito rápido, porque a gente se conheceu em setembro, que foi quando eu entrei na agência. Em novembro a gente já estava namorando. Firme. Não era mais brincadeira. Não era mais. Aí passou dezembro, janeiro, fevereiro, a gente foi morar junto.
Tipo, vamos morar junto, vamos. E aí, em março, eu já descobri que eu estava grávida. Da Rafaela, que é a nossa filha de 5 anos. Foi a primeira filha de vocês. É. Você não teve casamento antes? Não. Não, já morei junto com... Mas não tem outro filho? namorado. Não. Então a Rafa foi a primeira... Foi a minha primeira. Foi a primeira de nós. Vocês você tem duas juntos? Isso, a Rafaela de 5 e a Helena de 1 ano e 10 meses. Vai fazer 2 em julho. Que legal, legal. Uma história. Muito boa. Posso só... Eu acho que você vai fazer uma parte, é isso? Fazer uma parte na história dela. Eu sei que ela vai retomar isso daí em algum momento, mas eu acho que na sua formação, por tudo que você tem me falado e tudo mais, tem um aspecto muito fundamental que foi a sua avó. É verdade. Que lembrou de uma coisa que não que eu tenha esquecido, mas... totalmente não esqueceu, ela ia voltar, que você se prendeu mais ao... Instituição, né? Instituição, mas... A minha avó Quem é sua avó? A minha avó, a dona Neia. Parte materna? É, materna, mãe da minha mãe. Faleceu vai fazer 2 anos. Uma perda aí bem significativa. Uma perda pro mundo. Eu não posso ficar falando muito dela, tá? Você se emociona. Que bom. Mas, tá vendo? Eu não devia ter tocado nessa. Não, é legal, ela deve estar aí, né? Ela tá aqui, Ela foi uma grande mestra na minha vida, assim, para educação. Ai, desculpa. Posso falar um pouco? Fala da minha avó. Claro. Daí, eu conhecia, né? Eu tive esse prazer. Teve prazer mesmo, uma honra. E por tudo que a Carol me conta a respeito da infância dela, em Santos, com os primos, foi uma coisa bem livre. Foi uma infância muito rica. Uma pessoa que estimulava muito a criatividade e a imaginação. Minha avó era professora de português e matemática, minha avó pintava, minha avó bordava. Então, assim, toda a memória, mãe, eu te amo, Dona Vânia, minha mãe mora em Santos, mas, assim, o cuidado que minha avó teve em ser uma pessoa... imagina, ela teve 8 netos, né? 8 netos, são 3 irmãs, minha mãe mais 2, ao total somos em 8, eu amo meus primos, assim, a gente teve uma convivência em Santos mesmo, minha avó sempre morou em casa, só depois que todos os netos cresceram que ela vendeu a casa dela, ela foi para um apartamento grande, mas assim, ela tinha quintal na casa dela, um puleiro, tinha cabra, porco, e a praia mesmo, né? Então, assim, as minhas memórias de infância, de tudo que eu fiz, de primeira vez que eu fui no cinema, teatro, tudo que você possa imaginar, assim, vem minha avó no meio, entendeu? Ela com 8 netos de ônibus, levando a gente para cinema, teatro. Eu não lembro qual foi a primeira vez que fui no cinema em São Paulo, assim, mas eu lembro, eu sempre morei em São Paulo. Eu ia com a minha avó que levava todo mundo debaixo da asa, e na praia, tá falando até com o Edu vindo para cá, que ele falou, nada como andar, né? Tá frio, mas a gente andando, o corpo esquenta. Aí me veio minha avó de novo. Eu falei, minha avó, quando a gente ia pra praia, porque passava férias longas, a gente emendava Natal, Ano Novo, Carnaval, férias de julho todinha. E aquilo que ele falou, minha infância é muito livre, assim. E minha avó falava, não, vocês querem colo? Todo mundo tremendo de frio, né? E meus primos, vamos correr que a gente aquece rapidinho. E ela saía correndo, ia todo mundo a tropa ia atrás. E ficava todo mundo quentinho, de fato, né? Então, assim, o Edu conheceu ela faleceu com 82, né? Ele conheceu ela já... E ela tinha um pique absurdo. Até agora ninguém sabe por que foi, então eu achei que ela ia durar até os 100, certamente, porque ela tinha uma energia fora do comum, assim. Então, ela foi uma pessoa, um referencial, com certeza. Mulheres fortes. Mãe, eu te amo, não fica brava. Você é minha mãe, mas minha avó teve esse... Tem mulheres fortes, né? Na família, com certeza que lideram. Ele me fala. E você, Edu, como é que é a tua... Fala um pouco a tua origem. De mim? Pô, tão complicado. Eu tô um pouco... Assim, eu gostei muito do convite de ter vindo aqui, mas assim, pra mim é difícil falar um pouco de mim. Se fosse para desenhar, você desenharia, eu tenho certeza. Eu desenhei recentemente um pouquinho da sua história. Um pouquinho, pelo menos um trechinho bem pequeno da minha história para poder participar de um concurso. Que legal, que legal. Para um curso que a gente queria fazer juntos. Mas acabou não dando certo, mas assim, a experiência já foi muito bacana. Eu confesso que eu gostei e me soltei um pouco. Que legal. Bom, mas enfim, o que eu posso dizer? Eu venho de uma família muito humilde. Eu sou da Zona Leste, de um bairro chamado São Mateus.
que quando eu era criança, eu não tinha noção, mas vendo agora, né? É como se fosse uma cidade do interior. Uhum. Né? Com certeza. Agora tá mais pra faroeste, tenho que admitir. Eu volto Mas não é só lá, né? Eu volto pra lá e vejo... Não é só lá. Vejo um crescimento meio desordenado e tudo mais, como é típico de zonas mais periféricas. Bom, as zonas que não são tão periféricas, mais centrais, ou Zona Oeste, região do Paulista, Jardim, esse tipo de coisa, também tem um crescimento que, assim... não é tão depreciativo, mas que acaba sendo ruim, né? Quantidade de prédios, trânsito, tantas coisas aí que a gente vê em lugares que seriam teoricamente mais desenvolvidos, mas é tão ruim. Mas enfim, falando sobre mim, enfim, eu vim de uma família humilde, de escola pública, estudei desde pré-escola, o que hoje é o ensino infantil, ensino fundamental, da primeira à oitava série, colégio, e até chegar à universidade. Fiz USP, mas não cheguei a concluir. O que você estava fazendo na USP? Eu fazia letras. Letras. Né? O período que eu mais gostei de escola, de verdade, foi o meu colégio. Fora o fato de que eu sempre fui uma criança que eu sempre fui muito tímido, sempre fui muito travado, né? Não me soltava muito. Também, né? Um pouco... Não costumo jogar a culpa, né? Mas meus pais, eles tinham um pouco de medo de soltar os filhos, né? Pro mundo e pra vida. Enquanto meus primos, né? Imagina, há quase 40 anos atrás, né? O meu bairro era como se fosse uma cidade no interior. Os meus primos viviam soltos da rua, né? Enquanto eu e meu irmão, a gente era meio... Tipo, não, fica dentro de casa, não sei o que lá. A gente não podia sair muito, enfim. Hoje teria sido bem melhor, eu poderia ter usufruído bem mais a minha estadia no bairro, que ele tinha segurança. Se você pudesse conviver, né? Fora. Mas tinha uma coisa que eu gostava muito, mesmo na minha introspecção, de que eu sempre busquei o meu próprio conhecimento. Eu sempre busquei me divertir sozinho, me brincar sozinho. Eu, sem muitos pudores mesmo, eu gostava de falar sozinho e brincar. Sempre gostei de quadrinhos, desenho animado, então eu inventava meus próprios personagens e fazia minhas próprias histórias. Se não tinha ninguém para brincar, eu brincava comigo mesmo, fazia as 2, 3, 4 falas, fazia o episódio do dia seguinte e por aí. Então, esse tipo de coisa, eu acabei me autoestimulando a minha própria imaginação. E eu sempre gostei muito disso. Eu sempre gostei muito de imaginar coisas, né? Mesmo meu pai e minha mãe, eles nunca chegaram a concluir ensino fundamental, esse tipo de coisa, não chegaram a minha mãe, um caso à parte, né, ela depois de adulta, os filhos já fora de casa, ela resolveu retomar os estudos. Achei essa história muito legal. Fez supletivo, chegou e concluiu, e daqui a pouco fazendo colégio e depois está querendo fazer faculdade. Ela formou os filhos e depois foi buscar... Sim, foi buscar o próprio. Muito tempo depois. Muito tempo depois. Iniciativa mesmo dela. Muito legal isso daí. Mas, mesmo nesse período em que eles dois... Ela no papel de dona de casa e meu pai, o trabalhador, o provedor. Meu pai sempre muito quieto, né? Nunca tendo muito tempo, né? Querendo chegar em casa e ter a recompensa do trabalhador, sentar em casa, assistir o programa de televisão dele, o jornal, esse tipo de coisa. Mesmo assim, ele nunca deixou de dar alguma coisa que estimulasse a nossa criatividade, sem ele saber. Ele voltava com revistas em quadrinhos, em casa dos mais diversos. Assim. Eu li desde Tio Patinhas, Mônica, todos os super-heróis possíveis e imagináveis, e isso daí eu fui correndo atrás dos meus próprios personagens e meus próprios autores que eu gostava depois, né? Principalmente no colégio, que era esse o ponto que eu queria chegar. A parte da educação que eu mais gostei foi o colégio. Eu estudei num colégio técnico chamado Carlos de Campos, que fica no Paris Brás, o famoso Kaká.
Eu gostei tanto de lá que eu decidi repetir um ano. Fica um ano a mais. Sim, na época, aqui mudou muito o ensino técnico, né? Mas na época, eu entrei lá em 89, era para eu ficar 4 anos. Eu fiquei 5. Eu deixei de entregar trabalho, coisas assim, porque eu queria ficar lá mais tempo. E foi muito bacana. Eu costumo dizer que essa foi a faculdade de artes que eu não fiz. Porque eu fazia o curso na época que chamava Desenho de Comunicação. Eu tinha aula de figura humana com modelo vivo aos 15 anos de idade, 15, 16 anos de idade. Meus professores todos trabalhavam com arte, ou tinham uns que eu nem tinha aula, porque eles só davam aula à noite, porque eles trabalhavam em seus estúdios de ilustração, de design, durante o dia da aula à noite. Então, assim, a gente aprendia muito com os próprios amigos, muito. Sobretudo, não só sobre a troca, sobre a parte técnica, mas também sobre cinema, sobre música. Eu realmente aprendi a curtir música de verdade com os meus amigos no colégio. E cinema foi uma coisa que eu sempre gostei, mas foi um despertar com outras pessoas com referências parecidas. E a gente aprendia muito no pátio. É ruim falar isso, mas a gente cabulava a aula pra ficar no pátio e poder trocar, né? E a gente trocava muita ideia, era um aproveitamento das horas vagas muito legal. E a gente deixava de ir para casa para continuar junto. Né? Ou a gente ia todo mundo pro cinema sozinho, né? Era um colégio estadual, então quando não tinha aula e período de greve ou alguma paralisação, a gente pegava, a gente ficava junto e a gente resolvia fazer coisa junto, assim, ou ir pro Centro Cultural, ou ir pro MASP. Na época, tinha alguns momentos que tinham eventos no Vão Livre do MASP, então a gente assistia show, assim, a gente aproveitava mesmo. Então, para mim foi uma parte muito rica. Eu também descobri a literatura nessa época, por vontade própria, também por influência da música, dos quadrinhos e do cinema. Eu senti falta de um referencial maior para poder entender onde é que aqueles caras estavam chegando. Imagina, uma criança que já gostava de Martin Scorsese, já gostava de The Doors, eu precisava saber o que ele estava querendo dizer, que referências eram aquelas que ele estava querendo dizer. Então, para mim, foi uma coisa muito bacana que eu não consegui na faculdade, né? Eu já estava trabalhando. Como desenhista, né? Como designer? Como é que você começou? Como é que você chegou na agência que vocês se encontraram? É um longo caminho. Mas entrou. Isso daí foi a gente estava conversando um pouco antes, né? O meu trabalhar formalmente é uma coisa que começou para mim meio tarde, né? Eu acho que eu tinha 20 e poucos anos. Até então eu trabalhava de uma maneira meio solta também. Eu fazia freelancer sem saber o que era um freelancer, mas fazia tudo que todos os meus outros amigos já estavam se acomodando em lugares de trabalho. Você estava circulando? Eu estava pintando. Eu trabalhava em um ateliê que fazia cenografia para teatro, para eventos, estandes, adereço para carnaval, umas coisas absurdas. Eu era um especialista em fazer céu. Você era especialista em fazer céu? Porque as pessoas... Eu fazia nuvens, eu fazia céu que legal. Fazia céu como ninguém. Isso daí tudo, tipo... Foi assim que você conquistou ela, então, né? Fazendo céu. Fazendo nuvens. Mas, enfim, eu fui abandonando um pouco isso daí, tentando buscar um trabalho mais formal. Porque eu queria ganhar dinheiro, queria sair, fazer coisas e tudo mais. E eu achava que o trabalho ele poderia ser uma mola que impulsionaria aquilo que desde criança eu queria fazer, que era levar para o mundo as minhas ideias, tirar um pouco de dentro de mim e levar para o mundo. Eu achava que eu, trabalhando, eu ia ter dinheiro para comprar materiais artísticos, para fazer uma revista, né? Para sustentar pintar alguma coisa vício assim. da arte, né? Mas no final, né, isso daí também para mim é um problema na educação. Eu acho que não é de hoje, nem é só da minha época, de sempre, talvez. A educação, assim como o trabalho, ele não estimula a criatividade.
ele tenta, na verdade, te enquadrar dentro de padrões. Caixinhas, né? Caixinhas. E você vai... Fora o ensino o infantil, que eu acho, a gente estava conversando a respeito disso, eu e a Carol, eu acho que é um ambiente que não tem muito o que fazer, não tem o que você ensinar, né? As crianças que não seja a pessoa a criança explorar, experimentar, perguntar e ter contato com coisas que estimulem a imaginação. É claro que assim, isso aí tem um corte na hora que você começa a ser alfabetizado, que você já começa a ser treinado, para não dizer pejorativamente, me desculpem, boas escolas, mas ser adestrado. Eu não culpo totalmente, eu estou muito nessa fase de que eu não quero culpar ninguém, mas assim, eu não culpo muito as instituições ou os profissionais, porque eles estão reproduzindo coisas que foi passado para eles, né? Isso daí a gente leva para outras áreas, né? Saúde, assim, né? Os médicos, né? Eles tentam ser intervenções, né? Quando a gente fala de maternidade, por exemplo, uma coisa que foi um insight da Carol na época que a gente teve a nossa primeira filha, a Rafa, de querer ter um parto mais natural. Aí eles chamam absurdo. Por que eu claro. Plano de saúde? Se a gente pode fazer tudo pelo plano. Mas aí eu trouxe as informações para ele. Tanto que hoje a gente nem tem plano de saúde mais, né? A gente ficou um bom tempo, mas a gente viu que, enfim, para ter, né, bom atendimento, esse tipo de coisa, você fica pagando por uma coisa que a Rafa nasceu em casa? Não, a Helena nasceu em casa. A Helena nasceu em casa. E a Rafa? A gente foi parto domiciliar. Com a Rafa foi no hospital, mas foi assim, um parto normal. Humanizado. Mais humanizado. Mas assim... Eu participei. Super. Busquei participar. Basicamente ajudou ali a tirar, cortar o cordão, tudo. E da Helena já foi em casa com parteira. Mas, enfim, também essas questões, acho que está tudo muito ligado, né? Educação, saúde, é tudo... Se a gente não tentar assistir de fora isso daí, ter um olhar, né, menos... enfim, a gente tem que olhar para o menos outro apegado. Lado, menos apegado também. Senão a gente fica repetindo os mesmos modelos, as mesmas coisas. A gente tem que buscar informação, não tem outra solução, né? Agora... Você, Carol, comentou que vocês se conheceram no trabalho e dá para ver como é que você chegou na agência, eu acho, né? Pelos seus dons artísticos ou não. Foi por isso. Eu acabei encontrando no design, em primeiro lugar, uma forma de me encaixar no mercado de trabalho. Porque até então eu não sabia como chegar. Imagina, a minha formação, ela era meio... ela não estava completa. O mercado que estava em mudança, então a gente estava saindo do analógico. Eu aprendi a fazer diagramação com Pestap, né? Pegando pedaços de palavra, eu aprendi a marcar cortando texto e colando, com né? guache, com régua, com compasso, esse tipo de coisa. E nesse momento, começo da década de 90, começou computador. Então, sim, eu estava aprendendo coisas para uma finalidade mais artesanal. E uma coisa que tipo, já estava se acabando. Foi ótimo ter passado por isso, de verdade. É uma coisa que eu tive a oportunidade de ser diretor de criação em algumas agências. Uma coisa que eu sempre tento fazer. Eu gosto de olhar no olho das pessoas, sentar mais próximo delas e tentar falar mais diretamente o que ela está precisando. Eu sinto falta das pessoas terem um conhecimento mais analógico e artesanal das coisas. Porque é muito fácil, hoje em dia, você esquece de como alguns processos criativos, não só o criativo, a ideia, mas como você pode executar isso daí de uma maneira legal. Por isso que artes gráficas se chamava arte. Né? Claro. Porque o cara que fazia a composição tipográfica era um artista. Claro. Não deixava de era ser. Mesmo. Agora, vocês se conheceram na agência e você teve um casamento anterior, porque você tem uma outra filha, né? Você tem uma terceira... outro filho, o Gabriel. Você tem um filho, o Gabriel. Isso, Gabriel. Seu filho, casamento anterior. Meu primeiro casamento. Eu casei muito novo. Casei com 23 anos. E não foi por causa do Gabriel, foi por maluquice mesmo. Porque só 4 anos depois é que surgiu o Gabriel. O Gabriel veio. Mas também foi uma das coisas que
né? Assim, trabalho, casamento recente, foram coisas que foram meio que não foram um empecilho, mas foi difícil conciliar também o ingresso da faculdade com isso daí. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, daí o primeiro emprego de verdade, então você já sai daquela coisa mais livre para ter horário. Outra coisa que é o trabalho ele não estimula, né, você a completar essa formação, já que a pessoa é pronta. Enfim, mas tudo isso daí acabou me levando a agências maiores, uma agência que eu fiquei durante 6 anos e depois uma agência que eu conheci a Carol. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Bom, vocês se casaram, vocês se juntaram? Oficialmente não. Vocês se juntaram, né? Somos juntas. Eu conheço bem esse tema. Né? E conheço bem de tema casar novo também, essas coisas todas. Fazem eco no meu ouvido. Mas enfim. E vocês tiveram a Rafa e a Helena e você trouxe o Gabriel junto com isso. Quantos anos tem o Gabriel hoje? O Gabriel está com 13 anos. 13, o Gabriel tem 13. Já vi que tem uma linha alternativa aí na relação de vocês, essa história de parto humanizado, parto em casa, quer dizer, imagino que, e aí como você comentou, Carol, imagino que isso tem influência em todas essas áreas, área de saúde, de educação e tal. Sim. Como é que vocês vêm tratando essa questão educacional da Rafa, principalmente, eu acho, né? A Helena é pequenininha ainda, mas, enfim. Como é que vocês estão vendo essa questão educacional? Eu sei que vocês estão presentes na escola pública com as crianças. Vamos falar um pouco sobre isso? Como é que é essa história? Então, foi um processo rápido, na verdade, porque tudo começou no passado, né? Quando a gente teve que pensar em rematricular a Rafa na mesma escola e tal. A Helena iria ela estava em escola privada? Estava. A Rafa sempre estudou em escola particular, assim, desde ela entrou muito cedo, né? Ela entrou com 8 meses na escola, então ela entrou na particular e nunca fez parte do nosso ideal, assim, que tivéssemos filhos na escola pública. Era um universo que para mim era muito desconhecido, embora o Edu já tivesse, né, o histórico dele com escola pública, ele também não pensava nisso para as nossas filhas. E aí, chegou no final do ano, a gente precisa, né, fazer a matrícula da Rafa, já estava até reservada a matrícula, até que alguém soprou, na verdade, uma professora da própria escola, da Rafa, uma pessoa que eu gosto muito, ela comentou, Carol, não sei o quê, você já viu a questão da escola pública, você sabe que o ensino infantil é muito bom, não sei o quê. E aí, sabe quando acende aquela luzinha, dá aquela acendida, né? E aí eu fui atrás e uma outra amiga minha, também mãe de um amiguinho da Rafa, comentou, ela conhece muito esse meio de clubes municipais, escolas, e ela também me deu umas letras, assim, e eu acabei indo atrás. Eu, curiosa, falei, bom, está sendo muito bem recomendado por pessoas que eu gosto, então eu vou ver o que tem nisso daí. E aí falei com o Edu e a gente foi atrás. Aí a gente foi visitar algumas EMEIs, uma delas é a que a Rafa está hoje, que é a Zilda Franceschi, aqui na Vila Madalena. Aí a gente foi ver lá na Lapa, que é Dona Leopoldina, que, enfim, conheci uma pessoa maravilhosa, que é a Márcia, que é diretora, que é uma pessoa dessas iluminadas, que toda EMEI devia ter uma diretora com aquela mentalidade, com a cabeça que ela tem, porque ela é uma pessoa incrível, sabe, dessas que querem transformar, que fazem da educação um espaço feliz, assim, né, transforma crianças em seres que precisam brincar, ter autonomia, ela busca todo o conhecimento, ela viaja também, ela foi para a escola Reggio Emilia, na Itália, e trouxe muita influência de lá, que é uma escola muito boa, enfim, tem todo um projeto lá que é muito legal. E a gente conheceu mais duas, uma aqui em Pinheiros mesmo, uma outra EMEI, ali da Pedroso, e a gente conheceu uma das clínicas, que tem dentro do Hospital das Clínicas, que eu nem fazia ideia, uma amiga minha que também soprou e a gente foi ver. Todas muito legais, Maurício, uma melhor do que a outra, assim. Essa da Dona Leopoldina, eu fiquei encantada. Eles têm acesso para crianças deficientes, eles têm muita criança deficiente lá, então eles criaram um balanço com uma cadeirinha de plástico, chamaram uma artista plástica lá, uma pessoa que projetou
o balão de uma maneira bem simples, sabe? Mas que ficou super funcional. Enfim, eles têm toda essa questão da inclusão. E a escola é toda muito lúdica, é tudo muito cheio de coisas penduradas. Parece sei lá, um lugar mágico, assim, porque é tudo feito com garrafa PET, tudo é feito com material reciclável. Eles têm um teatro que fica no meio do pátio, que na verdade é um grande gramado, parece um campo assim, de futebol. O lugar é maravilhoso, é super arborizado, super verde, né? E, enfim, a gente eu fiquei na dúvida depois, no final, se a Rafa ia para lá ou se ela ia para... Ficou na dúvida da unidade, Vila Madalena, né? Dessas duas escolas. Porque aí a gente já estava muito dentro desse processo. Foi uma coisa que bateu forte, que eu falei, poxa, é um universo paralelo, realmente, que a gente não tem conhecimento até... claro que o estopim foi a questão financeira, né? A gente chegou nesse ponto de para questionar algumas coisas. A Helena iria entrar esse ano na escola pela primeira vez, então começou a pesar, obviamente, e a gente começou a ir atrás e foi uma paixão mesmo, porque eu vi que existia uma possibilidade que eu nunca tinha questionado, mas quando eu fui entrar nesse meio, eu falei, tem muita coisa boa, muita coisa linda, muita coisa feliz, assim, pessoas muito do bem querendo fazer uma educação, e uma educação muito semelhante com aquela que a gente se propõe, né? Que é uma coisa livre, que é uma coisa lúdica, que é do não alfabetizar até entrar no fundamental. Na verdade, das particulares que tem em São Paulo, poucas são assim, né? A maioria já quer alfabetizar, que é para a criança já entrar alfabetizada no fundamental. Então, acho que você conta numa mão as que são, fora as Waldorfs que tem, né? Que realmente não alfabetizam até os 7 anos. Enfim, e estava muito dentro da nossa proposta e a gente se jogou assim de corpo e alma. Não só se jogou, como a gente começou a falar disso, as pessoas viam brilho no nosso olhar, que não era só por falta de grana. Acho que com dinheiro a gente sempre dá um jeito e dava para dar jeito mesmo. Só que eu falei, para que eu vou ficar dando jeito se eu tenho uma opção tão boa quanto, né? Acho que é uma questão só de preconceito aí, né? Mesmo, é uma questão de valor, é uma questão de abraçar a ideia e falar, vamos, né? De coragem, de falar, vamos aí, não estou preocupada com o que vão falar, entendeu? Foi meio isso. Então, a gente se jogou e aí abriu um portal de várias outras coisas boas, porque parecia que a gente precisava desse se jogar. Esse empurrão, e foi muito legal. A iniciativa foi da Carol mesmo. A ideia, tudo, mas ele abraçou super... Mas como é que foi a tua perspectiva disso, abraçar essa ideia? Minha perspectiva, a princípio, sem medir palavras, foi... A primeira reação dele foi, vamos pensar... A primeira de todas, quando eu vim com a ideia da escola pública, ele falou, mas será que a gente não pode ver alguma outra escola, então, não sei o que, não sei o que lá... Mas aí, quando ele foi comigo a primeira vez, que aí eu já levei ele, né, para conhecer e tudo mais, e mostrei projetos. Primeiro aqui do Diálogos, né, Então a gente entrevistou a diretora do Amorim Lima. A Ana Elisa. Aí ele ficou apaixonado, assim como eu. A gente falou, putz, tá vendo? Olha só como é bacana, né? Era a escola que eu queria ter estudado. Aí ficou aquela coisa, né? Aquele amor, assim, porque a gente sabia que a Rafa ia ter mais um ano de infantil e a nossa preocupação agora total é pro ano que vem, né? Que é o momento, que é o fundamental, que é onde ela vai passar mais tempo, efetivamente. E, enfim, aí foi uma paixão muito por conta disso. A gente viu muitos vídeos aqui do Educartes, do Diálogos, o Edu, aí que ele começou a realmente se apaixonar e ele... Agora, Edu, você veio de escola pública, né? Você não deveria ser preconceito, né? Então, lembra que eu falei pra você que quando você entra a partir do momento que eu entrei no mercado do trabalho, você criou a ilusão de que eu poderia ser alguém, ou qualquer outro clichê, né, cara? assim, você vai buscando as mesmas coisas dos outros. Então, não poder prover escola para os meus filhos, ter que pagar, né? Isso parecia uma derrota. Parecia um fracasso, né? uma derrota. Então, tipo, Gabriel, Rafa e Helena não estarem numa escola privada, escola, e que isso daí não desse para eles
subsídios para eles serem pessoas vencedoras louco, né, e tudo mais na vida, me parecia uma derrota mesmo. É um preconceito, a gente cria isso, porque a sociedade é assim, né? E aquilo que eu falei, eu como nunca tive essa experiência, para mim, escola pública era... Assim, na verdade, eu nem questionava, sabe? Eu não tinha nenhuma visão com relação a isso. É que nem o parto. Eu, quando era mais jovem, falava, eu nunca quero ter filho, deve ser uma dor horrorosa, eu não vou ser mãe, entendeu? Não tinha... Até que bateu a maternidade, até que eu engravidei, e eu falei, bom, agora eu vou atrás de informação. Quando eu fui, eu me apaixonei também. Eu falei, eu não quero uma cesárea de jeito nenhum. Então, assim, acho que as coisas precisam acontecer na sua vida, tudo tem um momento, né? Então, quando vê a questão financeira, que, né, bateu, a gente começou a questionar. Ao questionar, a gente foi conhecer. Ao conhecer, a gente se apaixonou e agora eu não... Assim, eu adoro a escola que a minha filha estudou, que ela ficou 3 anos lá, adoro mesmo, o pessoal nota 1000, mas, assim, eu não sinto falta, entendeu? E eu sei que minha filha está muito bem, então isso para mim é o que basta. Sabe, ter ouvido dela outro dia no jantar, né? Ela falou, eu gosto tanto da minha escola, eu não quero sair de lá nunca. E ela sabe que ela só vai ficar esse ano, né? Porque sim, é o último ano do infantil. Vai ter que ir para outro lugar. E ela ama ainda os amiguinhos, outros falam, claro, que vão ser eternos na vida dela. Todo mundo mora muito próximo, então a gente sempre se encontra, né? Mas é a questão da escola só, e lá tem espaço, as professoras são muito boas, são super lúdicas também, tem essa questão artística, ela nunca cantou tanta música como ela está cantando agora, ela está toda assim, entrosada com... Ela é tímida, né? Tem isso também, ela tem um jeito mais... Ela é super molecona, mas ela é tímida, e eu sinto que lá ela também deu uma soltada maior, enfim, está sendo ótimo, eu não tenho do que reclamar, assim. Entendo que, então, a questão financeira empurrou vocês para essa reflexão. Vocês encontraram um modelo que foi super bem recebido. As ideias se casaram. Hoje a Rafa está na escola pública. A Gabi está aqui comigo, eu já falei que ela é meio coeditora aqui da... Ela está perguntando, vocês em algum momento consideraram homeschooling ou mesmo unschooling, tirar as crianças da escola ou elas estudarem em casa? Em algum momento vocês trabalharam com essa ideia, não? Então, a gente, inclusive, é da Escola com Asas, né? A Sabrina, inclusive, te mandou um beijo. A Sai Frequent Flyer aqui, ela já esteve aqui, já tem uma trilogia com ela aqui. A gente ela na idade que ela tem e ela 10 anos mais nova. Então, a gente já, assim, fizemos de tudo. Já tem todo o histórico com ela. Enfim, ela te mandou um beijão e a gente é da Escola com Asas, a gente trabalha essa questão livre. O unschooling hoje, homeschooling não, a gente não cogita, não tá, porque é muito o trabalhar, o que tem na escola, trabalhar em casa, esse seria o homeschooling, né? A gente pensa até, talvez, para algum dia, o unschooling, que seria o tirar da escola mesmo, desescolarizar. Só que não agora. Nesse momento da nossa vida é difícil. Eu, com esse projeto do Taco de Mulher agora... com a Helena tão pequena. A Helena pequenininha. Exige muito. Demanda, né? Fica muito amarrado com elas e a gente precisa desse espaço. A família também não está muito presente. Minha família está em Santos. Distância. A minha sogra mora... Continua na Zona Leste, sempre quando pode vem, mas não, né, para o dia a dia, a gente não tem essa ajuda constante, então para nós agora não é um fator que, enfim, para pegar isso daí não. Vale resgatar aqui, a gente não falou, não vamos resgatar nada, nós vamos falar pela primeira vez, a gente não falou o que os dois estão fazendo, porque os dois estão empreendendo, né? Estou entendendo que vocês estão empreendendo a carreira de vocês em outras coisas, né? O que você está fazendo, Edu? Fala aí. Você tem um peso na história, né? Tem um peso. Na verdade, eu acho que de todos os estupins das coisas, né, a educação infantil, ela particularmente, me acendeu para várias coisas. Inclusive, assim, se eu quero ter uma vida melhor com a minha família, e se eu quero alguma coisa diferente, algo que eu realmente não quero para mim, isso começa pela educação e para isso acontecer eu tenho que trabalhar com outra coisa, tenho que ser mais dono de mim mesmo, dono do meu destino.
mas não repetir. Eu não quero nunca ter uma agência. Eu não quero repetir os mesmos formatos só para ser dono. Só para ninguém um dia abrir mão do meu trabalho, alguma coisa assim. Eu não quero isso. Eu quero um outro tipo de trabalho. Eu quero resgatar alguma coisa, né, que é da infância, trabalhar com as minhas ideias, trabalhar com imaginação, com criatividade. A gente está se reeducando literalmente. Assim, e a gente está virando mais cidadão também, eu acho. Porque a gente voltou... Fazendo eu acho que falta, né, a isso. palavra cidadania, porque todo mundo fala, mas escola pública é de graça, né? Gente, de graça para quem, cara pálida, né? Você não paga, eu pago a escola. Não, todo mundo paga, né? mesmo todo assim mundo paga. Precisa de muita coisa. Precisa até escutar um pouco as pessoas que estão do seu lado, escutar diretor, coordenador, professor. Eu acho que esse processo de educação fez a gente voltar, coisas que eu não fazia antes. Muito tempo eu não voltava a pensar em política, política pública, de educação, de saúde, trabalho. De eleição, né? Acho que é válido também. A gente eu acho que a gente só pode também falar com propriedade a partir do momento que a gente entra nesse universo mesmo, porque é muito fácil falar de longe, falar, mas escola pública, poxa, tem greve pra caramba, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Cara, tem uma série de problemas, claro que tem, mas todo lugar tem, toda instituição tem. A questão vamos ficar de perto, então, vamos acompanhar, porque eu quero fazer alguma coisa para melhorar isso daí. O Edu também. A gente está efetivamente a fim de abraçar essa causa e tentar mudar alguma coisa. A ideia é essa, ninguém quer passar por essa vida, né? Assim, incógnito. Vocês ficaram mais politizados? Vocês acham que vocês estão mais próximos das questões públicas? Não tanto quanto a gente talvez gostaria, exato. Por uma questão de tempo mesmo. Mas... Até porque a gente está nessa pegada... Eu acompanhei bem de perto principalmente acho que o empreendimento da Carol, ele tá já no ar, ele já está acontecendo, ele se manifesta ainda, então ainda está dando um trabalhinho, né, pra... A Carol está empreendendo o Taco de Mulher, deixa eu botar aqui na tela para todo mundo poder ver, quer ver? Vou botar aqui, ó. Que bacana. tacodemulher.com.br. O que é o Taco de Mulher, Carol? O Taco de Mulher, Maurício, o Taco de Mulher surgiu ano passado de uma vontade minha de empreender. Eu falei, eu quero ser dona do meu próprio negócio, eu quero pensar em alguma coisa, na verdade um projeto, né? Eu queria criar um projeto que tivesse a minha cara. Então assim, eu já escrevo histórias infantis, na verdade acabou de ser publicado agora em junho, vai sair num livrinho chamado Sorria para a Rima, da editora Magia de Ler. E assim, eu já tenho esse meu lado de escrever coisas para criança, mas o meu lado de falar com mulheres, assim, eu já fui colunista, comportamento feminino, sempre foi um assunto que me chamou muito e eu gosto, né? Eu já fiz trabalho voluntário também com mulheres, em posto de saúde, então eu levava essa questão da maternidade ativa, da amamentação, e são coisas que sempre me fizeram muito bem. Eu me via ali, podia não estar ganhando um centavo, mas estar ali, podendo ouvir mulheres ou passar alguma informação útil, aquilo já me fazia um bem danado, já voltava para casa feliz. E é genuíno mesmo, eu gosto de poder sentir que eu estou fazendo alguma coisa importante. E o Taco nasceu aí, eu falei, bom, tem que fazer alguma coisa, tem que ser para mulher. Tanto que no início ia ser Taco de mãe, e aí o Edu também me ajudou, ele falou, putz, não é melhor que seja uma coisa mais genérica? Eu falei, é isso, tem que ser Taco de mulher, né? Mas então, e o Taco de Mulher, ele não é só para mulher. Eu defino ele como um comportamento para homens e mulheres, né? Até criei um manifesto que o Taco de Mulher é pensar de uma maneira mais simples com relação a tudo. O taco, ele é nada mais, nada menos do que a sua autoestima, né? Então, assim, a gente aquilo que a gente falou do preconceito, que eu acho que está todo ligado na autoestima, né? As pessoas vivem num mundo que um fica olhando o tamanho do taco do outro, né? Assim, olhando e querendo se comparar. Então, se um paga escola, se você deixar de pagar a escola, né? Você é menos, você se sente inferiorizado. Então, a gente tem que parar de se comparar e confiar em si, né? Confiar no seu taco. Então, o taco tem esse propósito da autoestima, principalmente. E falar da autoestima, porque ninguém é feliz o tempo todo, ninguém está bonito o tempo todo, ninguém está, né? A gente tem que entender que é isso. E falar da coragem, eu quero trabalhar preconceito, eu quero ter como pano de fundo política, educação, tem tacada de sexo também, então eu quero falar de
de sexualidade de uma maneira natural, entendeu? Eu já pensei, já quis fazer cursos de sexualidade há uns anos atrás. Hoje eu ainda quero, mas vai ficar para daqui a pouco também, mas eu quero fazer. E é um assunto que, além das pessoas gostarem de ouvir, todo mundo tem muitas dúvidas. A gente sabe, né, que a gente vive num país machista, que a gente vive num país cheio de preconceito, cheio de tabus, mas as pessoas gostam de falar. E querem saber mais, e querem se gostar mais, se conhecer mais. Então, eu achei importante ter a tacada de sexo, assim como tem as tacadas profissionais que eu lido. Eu quero trazer pessoas dentro das suas atividades, aquilo que elas amam, não simplesmente a profissão pela profissão, né? Aquilo que elas amam genuinamente fazer. As tacadas crônicas, que são histórias, são crônicas. Tudo isso as pessoas podem colaborar, tá? As pessoas podem trazer. E tem as tacadas de mãe, que aí é o universo maternidade, educação, que eu levo todas essas questões. E faltou alguma? Crônicas de mãe, de sexo, profissões sinceras. Que são as pessoas que trazem um lifestyle diferente, um comportamento diferente, né? Então, enfim, tem essas vertentes e tem o pitaco, que são as questões que as pessoas trazem, ou eu mesma. É um podcast, né? É um formato podcast. E eu levanto alguma questão, ou eu leio de alguma pessoa que me enviou por e-mail, e eu falo, dou uns pitacos. Normalmente eu amarro 2 assuntos, faço um bem bolado. E é isso, taco de mulher é isso. A Gabi está colocando uma observação aqui. Ela diz o seguinte: parece uma busca por ética, uma filosofia de vida com propósito. Vocês acham que esse é um movimento que vocês estão fazendo? Acho que é bem isso daí mesmo. É o resgate do propósito. A Carol, do tempo que a gente se conhece, ela sempre quis fazer alguma coisa significativa para o mundo, de verdade. Esse lance do voluntariado dela no posto de saúde foi uma coisa bem quando a Rafa era pequena, tinha acabado de nascer, e ela também ainda não estava pronta e não queria voltar para o mercado de trabalho, aquela coisa massificada. Há 4 meses de licença, depois eu volto para o mercado. Não. Ficar um período maior, ficar um pouco mais tempo. Esse tempo não vai voltar mesmo. E também vou fazer alguma coisa significativa para outras pessoas. Achei muito legal isso daí, mas acho que hoje eu entendo mais isso daí. E está me ajudando nesse processo de desmassificar a mim mesmo, de que era uma coisa que eu gostava muito quando eu era garoto também. Eu adorava, sempre gostei da TV Cultura, mas eu adorava Planta Terra, Repórter Eco. Eu sempre, como eu era muito preso, né, e eu gostava de olhar para essa janela para o mundo, documentário do Jacques Cousteau e tudo mais, eu gostei de natureza mesmo acompanhando de dentro de casa a natureza. E também sempre queria fazer alguma coisa legal para o mundo. A arte também passava por isso, né? Não queria só fazer uma coisa bonita, queria fazer alguma coisa com algum sentido. Por isso buscar tanto literatura, cinema, não cinema blockbuster, esse tipo de coisa, né? Ver alguma coisa dos europeus ou cineastas americanos que sejam mais contundentes. Então, do meu lado, é um resgate de propósito mesmo, e o resgate de coisas que eu quero fazer da minha vida. Filosofia, a gente adora andar a pé. Então, a gente não tem muito... A gente nunca foi muito ligado em consumo, esse consumismo que serve muito pra gente apaziguar alguma coisa que a gente nem sabe o que é, né? Sanar a falta. As paredes são todas rabiscadas, entendeu? Tipo, a gente é bem... Eu ouvi isso de uma amiga minha uma vez, uma querida amiga, falar: vocês estão querendo falar do apartamento que não é muito lá assim, né? Tipo, mas vocês são desapegadas, né? Mas isso é bom. Eu falei: é o nosso jeito mesmo, assim. A gente gosta das coisas no lugar e bonitas, mas a gente sabe que a gente tem criança em casa. E aí, putz, a Helena é mó malucona, assim, entendeu? Ela rabisca tudo demais, não adianta, vai brigar, não adianta, é estresse para todos os lados. Então, a gente liberou as paredes, vai ter que pintar mesmo. Então, e já passa isso também, mais alguns meses, um ano,
Espero que passe mais rápido. Mas, enfim... Se a gente ficasse podando, a gente não teria o prazer de ver essas paredes rabiscadas. Elas fazem arte. Ela desenha uma boneca, uma Rapunzel de cima a baixo, com os cabelos, entendeu? Mas, pelo menos, assim, ela vê que é, entendeu? É bacana para elas terem essa experiência, entendeu? Então, qual é o maior ativo que vocês acham que esse movimento que vocês fizeram vai gerar nas crianças? Vai deixar com as crianças? O que vocês acham? Qual o maior benefício? O que eu quero, que eu acho que o Edu também pensa, e é uma coisa que eu valorizo muito, é simplicidade. Eu gosto que as pessoas sejam simples, justas e honestas. Acho que esses são os fatores principais para mim. Elas tendo essa clareza de vida, entendeu? Sendo honestas com os outros. Tendo uma visão simples, não é simplista, né? Assim, simples de... Posso ter muito, mas assim, eu sei viver simples, entendeu? Com simplicidade. E sendo justo e fazendo bem, para mim, esses valores são os que ficam. Elas podem fazer o que elas quiserem, tendo esses... Aí, não quero que elas sejam artistas, o que elas quiserem ser, entendeu? Sim, só com esses valores aí. Ser o que querem. E uma coisa legal, eu acho, espero mesmo, que a gente faça parte de um movimento que a gente melhore um pouco o mundo que está sendo tão judiado, tão castigado. Né, alguma coisa, porque do jeito que tá. Não pensar só em si mesmo. Acho que há um tempo atrás, nessas coisas de gerações X, Y, Z, millennials e tudo mais, e como a gente sempre teve trabalhando em comunicação, eu um pouco mais de tempo do que a Carol, né? Você começa a enxergar gerações como rótulos e passíveis de marcas, né? De serem consumidores. E eu queria que só se livrassem de rótulos, tivessem uma vida simples, natural, sem ficar se preocupando com carro, né? Carreira, certo? Acho que é bacana, lógico, mas você tem que ser muito lúcido e consciente de que existe mais coisa na vida do que qualquer outra coisa. E aí você consegue buscar um pouco de felicidade. Porque a felicidade é isso, cara. É nas pequenas coisas. Não adianta você querer buscar felicidade onde não tem, entendeu? A felicidade é na simplicidade. Se você tem seus valores ali, você é bem na riqueza, na pobreza, de qualquer forma, entendeu? Então, eu sei que elas, pelo menos a gente tenta, né? O que a gente... E tentar estimular, claro, porque toda criança é cientista por natureza, é artista por natureza. Sim. Não deixar que elas percam esse... Que não percam as asas. Muitos apoios aqui nas expressões que estão aqui no chat, né? O que vocês comentaram, que vocês estão desenvolvendo nos filhos de vocês, fatores fundamentais para os nossos filhos, expressão de individualidade também, essa história do riscar a parede, de se expressar e ter espaço para se expressar. Várias pessoas aqui comentando, apoiaram. E tem um fator que eu acho que não podemos esquecer, que é vocês, com o nível de consciência que vocês têm como cidadão mesmo, como pais, etc., presente na escola pública com os seus filhos, também aumenta o nível de exigência da escola, o que é muito bom, né? O nível de exigência e as possibilidades da escola também, porque ela passa a contar com vocês de alguma maneira. E que outro dia eu estava nessa discussão aqui, que se todo cidadão colocasse o seu filho na escola pública, certamente a gente colocaria uma parte muito importante da sociedade a favor da escola pública. Com certeza. Você falou uma coisa importantíssima, com certeza, bem esse mesmo. gancho. Se todo mundo se conscientizasse disso, uma hora seria natural, né? Como acontece em vários países, tipo Nova York, por exemplo, os pais, as famílias têm isso muito forte, né? Muito enraizado. Normalmente eles se mudam, eles moram, eles não se preocupam muito com o tamanho de apartamento. Eles querem estar perto, próximos do raio das melhores escolas públicas, entendeu? Isso acontece com todas as famílias, a maioria, assim, em Nova York. Então é uma coisa que... E na Europa também, né? Minha irmã morou 3 anos na França e meu sobrinho estudou praticamente esses 3 anos em creche, né? Em creche lá, que é uma coisa lindíssima, super bem cuidada.
E, enfim, agora o Brasil que está lá para baixo, né, na educação, que é uma vergonha, a gente tem que... São nesses pensamentos mesmo, né? Tá bem no modo do cidadão enxergar que se todo mundo colocar a mão na massa, porque a escola não se faz sozinha, isso é um lema, né? Que qualquer... É pública de todos. Comunidade e escola. Se todo mundo colocar a mão junto, a gente vai entender que as escolas vão precisar melhorar, até porque a gente vai estar melhorando, exigir, né? e a gente vai exigir, né? Contribuir. Eu vejo o ato de vocês, eu poderia classificar o ato de vocês com vários adjetivos aqui, né? Mas o que vem assim mais claramente para mim, que estou nessa série de educação por questões muito parecidas com a de vocês, de discussão, de dilema, né? É coragem. Vocês tiveram uma coragem enorme de atravessar uma ponte que normalmente as pessoas olham e falam, do lado de lá não deve ser tão bom. É legal, mas putz, falta-me coragem. A gente ouviu isso de algumas pessoas. O pessoal fica até instigado e acha que a gente está inspirando de certa maneira eles, mas falta essa coragem, porque é sair um pouco da zona de conforto. A gente entende isso, mas a gente está muito mais confortável agora. Muito legal. Nos sentidos. Claro, bem mais confortável, mas teve uma coisa que eu acho que faltou você falar do taco, mas que cabe bem para o que a gente está querendo. A gente está querendo se empoderar das nossas vidas profissionais, do nosso trabalho, se empoderar das nossas crianças, não exercer poderio, mas ser mais ativo na educação deles, ser mais ativo na vida, ser mais ativo na estimulação para eles só soltarem e ter liberdade para aprender esse tipo de coisa. E a educação está sendo um ponto de partida bem legal para isso daí. A gente vinha comentando que assim, é tudo muito novo e recente pra gente. Então, a gente não tem uma experiência de anos de escola pública ou de... Talvez daqui a um tempo a gente possa falar ainda com mais propriedade, a gente esteja ainda mais envolvido do jeito que a gente quer, porque a gente quer se envolver mais. É que nesse primeiro momento a gente está também pisando ali, conhecendo, mas a gente vai chegar lá e a gente vai falar de novo. Mas esse é só o primeiro episódio. Então, esse é só o primeiro. Nós vamos poder trazer a Rafa, a Helena e o Gabriel aqui. Vamos falar muito ainda sobre isso. Que ótimo. Gente, eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui. Foi muito legal e compartilhar essa decisão de vocês e essa trajetória. Eu acho que é muito rico, né? Baseado na história de vocês e o que vocês estão projetando para os filhos de vocês, né? E eu queria muito agradecer mesmo por vocês terem estado aqui com a gente. Agradece pela oportunidade de poder falar de um assunto importante. Obrigado, Carol. Obrigado, Edu. Obrigado, Maurício. Foi muito bacana mesmo. Muito legal, cara. Muito legal. Muito legal ter vocês com a gente. Olha, e vocês participaram desse episódio. Obrigado por terem estado aqui ao vivo, as palavras de vocês. A gente continua na sequência, então nosso ritmo se retoma e a gente, semana que vem, se vê com mais um episódio dessa série de diálogos falando sobre educação. Beijo para todos e até a próxima.